Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Silvia Eduarda, do PET Física da Universidade Federal de Roraima. E conforme a programação que consta lá no site do PET Física da Universidade Federal de Roraima, eu vim aqui trazer para vocês um conteúdo sobre a hidrodinâmica na circulação sanguínea. Para começar, vamos definir a hidrodinâmica como sendo o ramo da física que vai estudar os fluidos em movimento. Dentro de cada um de nós, existe um sistema hidráulico, também conhecido biologicamente como sistema cardiovascular. Esse sistema cardiovascular ele é composto por uma bomba de pressão, que é o nosso coração. Essa bomba ela vai promover um acréscimo na pressão para que o sangue ele chegue em todas as partes do nosso corpo, apesar da gravidade, e da viscosidade. Teremos também o fluido passando, nesse sistema, que é o nosso sangue, e teremos a tubulação, que são as nossas veias e artérias por onde esse fluido vai estar passando, Temos aqui nessa imagem um mapinha onde mostra o coração, o pulmão, as veias, mostra os rins e fígado. O que vai nos interessar aqui é essa parte aqui do coração, das veias e artérias e os pulmões. Aqui, desse lado a gente pode ver átrio e ventrículo direito e aqui átrio e ventrículo esquerdo. Esse aqui é o nosso coração, é como se fossem duas bombas de pressão em uma só. Sabemos lá da biologia que nós inspiramos gás oxigênio e expiramos dióxido de carbono. E quem faz o transporte desses gases, para os nossos tecidos é o sangue, o fluido no nosso corpo, O sangue rico em dióxido de carbono, ele é chamado de sangue venoso. Ele vem de todas as partes do nosso corpo, transportados pela veia cava inferior e superior até o nosso átrio direito. Esse sangue venoso chega até o nosso átrio direito com uma pressão mínima de aproximadamente 0 milímetros de mercúrio. No momento em que ele chega no nosso átrio direito, o nosso coração ele se contrai através de um estímulo elétrico. E aí o sangue entra no átrio direito. No momento que ele entra no átrio direito, novamente o coração faz uma nova contração através de estímulos elétricos. E aí esse sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, através de contração, ele vai para a artéria pulmonar e segue até o pulmão. No pulmão é feita a troca gasosa, passa de gás dióxido de carbono, passa a transportar oxigênio. E esse oxigênio, esse sangue rico em gás oxigênio, volta através de artéria, ou de veia pulmonar, até o átrio esquerdo, depois passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, tudo isso através de contração. Essa contração do ventrículo esquerdo para a nossa aorta é feita com a pressão máxima, cerca de 120 milímetros de mercúrio. E aí, esse sangue é transportado para todo o nosso corpo, o sangue rico em oxigênio. E esse ciclo está sempre se repetindo. Esse ciclo que está sempre se repetindo é chamado de grande e pequena circulação. Na imagem aqui, nós podemos ver átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, que é aquele esqueminha que já foi mostrado na imagem anterior. O sangue passa aqui pelos capilares, vem pelas vênulas, veias e chega até o átrio direito, que é aquele sangue venoso. É chamado de a grande circulação. No momento em que ele está passando aqui pelas vênulas e pelas veias para ir para o átrio direito, eu tenho uma baixa pressão. Eu tenho pouco oxigênio e uma alta concentração de CO2, dióxido de carbono. Daqui ele passa para o ventrículo e, através das artérias pulmonares, ele vem para
para o pulmão, né? Para os capilares pulmonares para fazer as trocas gasosas. E aí depois ele volta aqui pelas vênulas, passa pela veia e chega até o átrio direito. Isso com uma baixa pressão. Do átrio esquerdo, ele vai até o ventrículo esquerdo. Nesse momento aqui que ele chega no ventrículo esquerdo, que o sangue é liberado para a grande circulação, eu tenho uma alta pressão. E tenho também uma grande concentração de oxigênio e uma baixa concentração de dióxido de carbono. Esse ciclo ele vai estar sempre se repetindo, sempre a mesma coisa. Ou seja, o sangue ele nunca vai abandonar os meus vasos. O meu fluido ele vai estar constantemente em movimento e a circulação vai ser rápida. Esse fluido ele vai poder alcançar grandes distâncias, né? Ele vai sair daqui do meu coração e vai até a ponta dos meus pés e vai voltar. E a velocidade vai ser a mesma em todos os pontos. E o meu volume que entra vai ser igual ao volume que sai das minhas veias e artérias. Logo, eu tenho um sistema dito fechado e estacionário. Eu posso ainda ter dois tipos de fluxo na circulação sanguínea, que é o fluxo laminar ou fluxo turbilionar. No meu fluxo laminar, a velocidade ela é constante e eu vou ter um som silencioso. A entropia ela vai ser adequada e o fluido ele é escoado lentamente, né? Eu vou ter camadas concêntricas. E no meu fluxo turbilionar, eu vou ter sons audíveis e velocidade crítica. Eu vou ter entropia exagerada e o escalonamento vai ser rápido e vai se distribuir de forma desordenada, irregular. E é através desse fluxo que pode-se medir a pressão de uma pessoa, por exemplo, através daquele equipamentozinho. O nosso sangue ele está quase sempre escoando de forma laminar. E aí, quando eu ponho aquele aparelhinho, eu vou ter uma obstrução da passagem de sangue. E aí, quando aquela bombinha solta o ar, o meu sangue ele vai passar de forma irregular, né? Vou passar de um fluxo laminar ao fluxo turbilionar. E aí isso daí me permite calcular a diferença de pressão, né? Ou seja, para haver um fluxo eu vou ter que ter um gradiente de pressão. A quebra do regime estacionário na circulação sanguínea pode causar alguns problemas, como um edema pulmonar, em que a quantidade de sangue que entra na pequena circulação é maior que a quantidade que sai, ou hemorragias, que é a alteração no fluxo e na pressão. A relação entre a velocidade e pressão exercida por um fluido em movimento é descrita pelo princípio de Bernoulli, ou seja, quando a velocidade de um fluido aumenta, a pressão exercida pelo fluido vai diminuir. Essa daqui é a equação de Bernoulli e admitindo-se que a altura no ponto A é igual à altura no ponto B, nós podemos subtrair em ambos os lados, em ambos os membros, né, ρgh, restando somente essa equação aqui. Com isso, a gente conclui que a pressão e a velocidade são medidas inversamente proporcionais. Agora imaginemos que o fluxo de sangue em um vaso sanguíneo ele vai ter determinado raio e determinada espessura de parede conhecida. A parede do vaso ela vai ser comprimida como resultado da pressão do líquido contido nele, né? A lei de Laplace ela descreve a relação entre a tensão transmutal, a pressão, o raio e a espessura da parede do vaso. Quanto maior for a pressão dentro do vaso, maior vai ser a tensão da parede. E quanto maior o raio, maior vai ser a tensão. Matematicamente, nós vamos ter a seguinte expressão. A minha tensão vai ser igual à pressão vezes o raio do vaso dividido pela espessura da parede, em milímetros.
O conhecimento do princípio de Bernoulli e de Laplace, eles são importantes quando buscamos explicações para alguns problemas que ocorrem na circulação sanguínea, tal como a dilatação pós-estetônica. Mas apesar da lei de Laplace ser muito útil na prática, ela apresenta alguns problemas, pois na equação o vaso é considerado uma estrutura maciça, ou seja, ele é constituído integralmente de material sólido, o que não é verdade. Cerca de 70% da parede de vaso são construídas por substâncias na forma líquida. Mas isso não é o objetivo desse trabalho, né? Falar sobre a parte biológica. E voltando a falar sobre problemas que podem ser ocasionados devido a quebras de regimes, quando o ângulo de expansão de um vaso ela for maior que 7 graus, a laminaridade do fluxo ela é quebrada, ou seja, vai criar uma região de vórtice, o que na dinâmica, né, quer dizer que vai haver um turbulhamento, e consequentemente a formação de trombos. A determinação desse ângulo ela pode ser feita com medidas facilmente obtidas em cardiogramas ou ultrassom, né, com ou sem efeito Doppler.